Veja só, gansos normalmente voam com o corpo de cabeça para baixo. Ao mesmo tempo, esse pássaro torce o pescoço e a cabeça de tal maneira que você pode pensar que está na posição normal quando vê pela primeira vez. Mas é provável que você logo perceba que o ganso realmente virou e torceu o pescoço 180 graus. Dessa forma, o pássaro parece um pretzel voador. É um fenômeno chamado whiffling. Ajuda os gansos a perder velocidade e pousar mais rápido do que na posição regular. Alguns cientistas acreditam que essa pode ser uma técnica para evitar animais perigosos que estejam atrás das aves. Também pode ajudar os gansos a identificar seus alimentos mais facilmente. Outros pesquisadores afirmam que os gansos podem realizar esse truque impressionante por diversão. Esses pássaros parecem gostar de se exibir, só um pouco. Patos podem surfar. Eles fazem isso quando querem pegar um pouco de comida nas ondas ou se mover pela água mais rapidamente. Esses pássaros não têm braços para remar, mas não conseguem resistir a uma boa onda. À exceção dos dias muito quentes, as abelhas tendem a voar para encontrar um rio ou lagoa e coletar gotículas de água. Então elas voltam para a colmeia e cospem aquela água. Isso ajuda as outras abelhas a se refrescarem, baixar a temperatura e beber se estiverem com sede. As pessoas têm menos amigo à medida que envelhecem. Elas também ficam mais exigentes sobre com quem saem. Chimpanzés têm hábitos de amizade próprios. Animais mais velhos geralmente estão envolvidos em uma amizade mútua. Dois macacos adultos se sentam juntos e se limpam, mas os chimpanzés mais jovens são mais propensos a formar relacionamentos unilaterais. Um animal limpa o outro e não necessariamente devolve o favor. Os pombos podem aprender a diferenciar palavras reais daquelas que não fazem sentido. Houve um experimento em que cientistas mostraram palavras em inglês de 4 letras e treinaram os pombos para bicar tais palavras. Ou eles bicariam um símbolo específico se fosse uma não palavra de 4 letras, como por exemplo PSRU. Os pombos conseguiram construir um vocabulário com quase 60 palavras e mais de 8.000 não palavras. Pombos também podem fazer contas. Mesmo que essas aves não pareçam ser inteligentes no início, elas estão em um nível semelhante aos macacos. Em um estudo, os pombos tiveram que comparar 9 imagens. Cada uma tinha um número diferente de objetos. Os pombos conseguiram classificar as imagens de acordo com o número de objetos, o que significa que eles podem contar. As pessoas geralmente percebem as girafas como uma única espécie, mas na verdade existem 4 espécies desses animais. Assim como os ursos pardos não são iguais aos ursos polares. Esses 4 grupos são separados por 1 milhão a 2 milhões de anos, e não há evidências de que seus genes tenham sido misturados. Os golfinhos usam uma ampla gama de sons diferentes, como assobios, cliques e gritos. Eles os usam para se comunicar uns com os outros, assim como para a ecolocalização, que é um processo em que um animal emite uma onda sonora. Ela rebate em algum objeto, o que cria um eco. Isso fornece aos golfinhos as informações sobre o tamanho desse objeto e a distância até ele. Golfinhos podem ouvir sons a até 24 km de distância. A maioria das moscas não consegue ouvir como nós. Seus corpos são muito pequenos para ter um sistema auditivo desenvolvido. E ainda assim, elas podem localizar o ruído dos grilos. Em outras palavras, moscas podem identificar a origem de um som, assim como outros animais, mas não conseguem ouvir algumas coisas, como seu próprio zumbido. A expressão suar como um porco não faz sentido, porque os porcos não suam. Eles nascem sem glândulas sudoríparas. Então, caso queiram se refrescar, sua única opção é procurar uma poça de lama, deitar e rolar nela. Existem zebras pontilhadas com bolinhas. Elas são raras porque essa coloração é o resultado de uma mutação genética. Mas essas zebras podem não ser tão boas em repelir insetos quanto zebras mais comuns com listras. Esse padrão parece atrair menos insetos, como moscas. Pode ser porque as listras ajudam as zebras a se camuflarem na grama alta. Os corvos são extremamente inteligentes. Eles podem reconhecer e lembrar de rostos humanos, por isso é melhor não importuná-los. Esses pássaros podem gritar com aqueles que os incomodam. Mas se eles gostarem de você, vão lhe dar pequenas bugigangas em troca. Os corvos têm um dos maiores cérebros entre as aves, apenas os papagaios têm um maior. Ele ajuda os corvos a usufruírem de maneiras inteligentes de obter comida. Por exemplo, eles jogam nozes na frente de carros em movimento para que os veículos quebrem a casca. E esses pássaros também têm uma excelente memória. Quando guardam comida para mais tarde, eles sempre se lembram de onde a esconderam. Existem caracóis com conchas peludas. Essa opção é bastante útil. Graças a isso, um caracol pode permanecer preso a superfícies molhadas, como grama e folhas.
O urso pardo tem uma mordida tão forte que pode esmagar uma bola de boliche. Sua força de mordida é de 7.998 Pascal, mas há animais que têm uma mordida ainda mais forte. Gorilas, tubarões cabeça chata, onças pintadas e crocodilos do Nilo. É melhor cuidar seus dedos. Caranguejos fantasmas rosnam usando os dentes que estão em seu estômago. Essas criaturas primeiro tentam se defender ou assustar outras criaturas com a ajuda de suas garras, mas se esse método falhar, agem como cães e começam a rosnar. As formigas têm algum tipo de pedômetro embutido, um mecanismo interno que as ajuda a acompanhar onde estão e há quanto tempo viajam. É também assim que elas encontram o caminho de volta para casa. A girafa tem uma língua bastante longa. Seu comprimento pode chegar a cerca de 50 centímetros. Graças a isso, o animal pode escolher as folhas mais altas e suculentas. A língua da girafa é azul escura ou cinza escura. É provável que isso forneça alguma proteção contra os raios ultravioleta e evite queimaduras solares. Na língua! Ai! A girafa tem menos ossos no pescoço do que a preguiça. Seu pescoço é longo, mas tem apenas 7 vértebras, enquanto a preguiça tem 10. Preguiças são alguns dos animais selvagens mais lentos que você pode encontrar, mas elas são muito habilidosas quando se trata de nadar. Essas criaturas podem nadar de 3 a 4 vezes mais rápido do que a sua velocidade em terra. Elas precisam dessa habilidade para sobreviver, porque vivem em florestas tropicais que tendem a ser inundadas. As abelhas podem voar mais alto do que o Monte Everest, que tem quase 9.000 metros de altura. Algumas abelhas às vezes se dão as mãos, que na verdade se assemelham a pequenos ganchos. Esses insetos gostam de fazer isso enquanto dormem. Gafanhotos têm orelhas de cada lado do primeiro segmento abdominal. Em outras palavras, suas orelhas ficam na barriga, dobradas sob as asas. Essas orelhas são membranas que vibram após serem afetadas por ondas sonoras. Isso permite que o inseto ouça as músicas de acasalamento de outros gafanhotos. Os pinguins parecem ter óculos de natação embutidos. Seus olhos funcionam muito melhor quando esses animais estão debaixo d'água do que quando estão em terra firme. Isso é uma coisa boa de se ter quando se caça em águas escuras e turvas. Os pinguins podem ter de 40 centímetros a 1 metro de altura, dependendo da espécie. Mas há 40 milhões de anos, eles tinham 1,80 m de altura e pesavam até 110 quilos. Elefantes não podem pular. Eles têm algumas habilidades incríveis, como um excelente olfato e uma personalidade forte que influencia sua complexa vida social. Mas esses gigantes gentis têm tornozelos inflexíveis e músculos da perna fracos. Essa é outra razão pela qual a corrida de longa distância é tão difícil para eles. E também obstáculos e o salto com vara. Cangurus podem pular bem alto, mas não podem andar para trás. Quando esses animais pulam, empurram o chão com seus 2 grandes pés ao mesmo tempo. Sua cauda muscular maciça os ajuda a manter o equilíbrio e fazê-los avançar e pular alto, mas também os impede de retroceder. A propósito, emas, pinguins e jacarés também não podem andar para trás. Ursos polares não são brancos. Sério, sua pele é preta, mas os pelos que cobrem seu corpo são transparentes e ocos. Quando a luz do sol atinge a pele, ela fica presa dentro daquela parte oca. Além disso, as partículas de sal aderem à pele e agem como uma camada de dispersão de luz. Ursos polares são quase impossíveis de detectar com câmeras infravermelhas. Essas câmeras são térmicas, o que significa que reagem ao calor. Mas a pele dos ursos polares mantém a mesma temperatura que o ar ao seu redor. Esses ursos têm uma maneira única de dizer oi um para o outro. Eles tocam seus narizes. Se um urso estiver comendo, outro pode vir e tocar o nariz. Isso é como perguntar: "Ei, posso me juntar a você?" Existe um pequeno animal chamado rato-canguru. Não bebe água de jeito nenhum. Essa criatura mora em Nevada, Estados Unidos, que é uma área bastante seca e com muitos cassinos. Então, o animal aprendeu a obter líquido das sementes e outras coisas que come e fica longe das mesas de blackjack. Uma pulga saltadora pode acelerar mais rapidamente do que uma nave espacial. Essa criatura atinge uma altura de 8 centímetros em 1 milissegundo. Seu corpo contém proteínas elásticas semelhantes à borracha. Elas permitem que a pulga armazene e libere energia muito rapidamente quando necessário.